Boa noite. Mais uma live aqui para as avós, como a gente fez há 2 anos. Daqui uns 5 minutinhos para o pessoal entrar. Boa noite para quem está entrando. Quem entrar, me avisa, por favor, se está conseguindo me ouvir, tá bom? Vou esperar aqui alguns minutinhos porque a gente tem bastante coisa para falar hoje. Boa noite para quem está entrando. Boa noite, Lisa. Lisa Dorretin Reichmann, né? A senhora tá me ouvindo aí? Você tá me ouvindo, Lisa? Boa noite, Ana. Saudades, Malu Boquinha. Espero ver vocês em breve. Obrigado, Ina Colares. Que bom, Renata. Rafaela. Vou esperar aqui alguns minutinhos só pra gente começar. Que bom, Joana. Quem é a avó aí, se apresenta aqui embaixo. Fala pra que tá assistindo como avó. Vai ficar salvo também pra quem quiser assistir depois. Ótimo. Boa noite, mande um beijo pra Juliana Lúcio. É a Xuxa agora aqui, é isso, Juliana Lúcio? Um beijo pra você, viu? Gente, não tem como a gente falar hoje de outro assunto que não seja a tragédia lá de Blumenau, né? Eu quero começar essa live falando sobre isso, porque o clima tá pesado, né? Eu acho que não é normal a gente tocar a vida como se nada tivesse acontecido. Então é muito triste a gente saber que aconteceu isso com crianças hoje. Queria dizer aqui que eu sinto muito, né, pela família, pelo pai, né, pela mãe lá de cada uma das crianças que infelizmente faleceram. E as outras crianças também que participaram disso, porque de alguma forma quem ficou por perto participa. E é muito triste tudo isso, eu acho que é a dor mais intensa que existe. Eu acho importante a gente fazer essa reflexão, viu, enquanto país, né? Por que acontecem essas coisas? Por que isso tem sido tão frequente? Então, eu quero dizer aqui que eu sinto muito por isso. Acho que isso afetou todo mundo, né? Hoje, que trabalha com a infância, que tem criança por perto. Porque é uma tristeza sem fim. Não dá pra gente consolar com palavras, né? Eu já tive a oportunidade poucas vezes na minha vida de estar perto de pai e mãe que infelizmente perdeu o bebê e não tem uma dor igual, né, na vida. Então a gente precisa sim, né? Não dá só pra tocar a vida. A gente precisa falar sobre isso, refletir um pouco e ver o que a gente tem que fazer aí pra mudar, tá bom? Eu ia mudar aqui a data da live, mas como teve gente que se planejou pra estar aqui, a gente vai tocar assim mesmo, tá? Bom, pra quem não me conhece, boa noite, Sandra. Eu sou o Thiago, sou pediatra. Atualmente eu moro aqui em São Paulo, mas eu falo muito de São Luís aqui do Maranhão, porque eu morei nos últimos 2 anos lá. Faz 2 meses que eu voltei aqui pra São Paulo. E sou pediatra geral, atualmente me dedico exclusivamente ao consultório. Boa noite, Simone. Saudades da senhora, viu? E da sua neta lindona. É... E me dedico exclusivamente ao consultório aqui em São Paulo, atendo presencialmente aqui na Avenida Paulista e por telemedicina pacientes do mundo todo, literalmente aí. Tenho pacientes aí que moram até no Japão, em outros estados do Brasil, que a telemedicina trouxe isso pra gente. E hoje eu resolvi repetir essa live, que é uma live direcionada às avós. Tô vendo que tem várias avós aí que estão presentes na live, fico muito feliz, tá? E o objetivo dessa live não é um embate, uma briga, zoar as avós, né? O objetivo é dizer para as senhoras o quanto que as senhoras são importantes aqui pra gente na infância, tá? No meu dia a dia aqui no consultório, gente, eu fico muito feliz quando as avós vêm aqui. Uma avó que veio aqui na consulta já apareceu aqui, que é a dona Celi, que é a avó da Isa, aqui de São Paulo. A dona Simone também, a avó da Bia, já foi na consulta lá em São Luís, e ela mora no sul do Brasil. Então, ir à consulta significa que as senhoras estão querendo se atualizar para estar perto aí, né, do pai e da mãe novos, tá, gente? Por quê? Porque a medicina muda muito, tá? A medicina muda muito, muito, muito. Para vocês terem uma ideia, quando eu fui residente de pediatria, é, eu aprendi a fazer a papinha no liquidificador, na panela de pressão. Esse ano faz 10 anos que eu sou pediatra, 10 anos que eu sou médico, 5 que eu sou pediatra. E na minha residência de pediatria, 5 anos atrás, eu aprendi a fazer a papinha que não é mais indicada. Então veja, gente, como muda muito. Então a gente precisa saber disso, né? Que a medicina muda muito rápido. E muda para melhor, tá? Não é no sentido de desafiar o saber antigo. Eu quero começar essa live. Então, primeiro que é um prazer ter as avós aqui. Eu amo quando as avós vêm na consulta. Isso é muito importante. Pode me perguntar o que vocês quiserem, viu? É muito comum virem numa postura mais enfrentativa e no final gostar, tá bom? Isso é super comum. Porque parece que a gente quer desafiar, né? O saber das avós e não é isso.
Eu defendo uma pediatria mais descomplicada para as famílias. No final, a gente vai falar de descomplicar a vida dessa nova geração aí de mães, tá? No final tem muito disso, na verdade. Que bom, Cláudia. Vó do Geice tá aqui, é Fabiana.Fernandes. Então, quando eu tava no meu R3, meu terceiro ano de residência, para compartilhar a live, é esse aviãozinho aqui no canto inferior direito, tá? Depois tirem print aí da live, escrevam algo que vocês aprenderam, tá bom? Me marquem aí nos stories. Quando eu tava no meu terceiro ano de residência, gente, em pediatria, eu fiquei um mês em Santarém, lá no Pará, no oeste do Pará. E eu fiquei, na verdade, 3 meses. 2 meses em Santarém e 1 mês em Alter do Chão, que é uma cidade paradisíaca que eu espero que um dia vocês conheçam. E lá em Alter do Chão, eu acompanhei a médica de família na UBS. E a gente fazia muitas visitas domiciliares. E um dia eu fui a uma casa bem ribeirinha, e tinha um bebezinho dormindo na rede. Um recém-nascido dormindo na rede. E no umbigo do recém-nascido tinha um pó lá, uma casca de árvore lá no umbigo do recém-nascido. Era um recém-nascido de dias de vida. E aí eu perguntei pra mãe o que era aquilo. E aí a avó que respondeu que aquilo era uma casca de árvore que eles colocavam no umbigo para poder cicatrizar e cair rápido. E aí, eu e a médica de família, a gente falou, olha, seria interessante, assim, manter o umbigo bem higienizado, porque o umbigo é um lugar de alta taxa de infecção. E a infecção de umbigo chama onfalite, tem que internar, tem que usar antibiótico na veia. E aí a avó virou pra mim e falou assim, olha quantos anos você tem? Você tem filhos? Eu já criei 10 filhas, não sei quantas dezenas de netos, e eu sempre fiz isso e nunca ninguém morreu, né? E aquilo pra mim foi muito um exemplo disso, de quanto que ela ficou ofendida da gente falar aquilo. Não duvido que aquela casca tenha propriedades cicatrizantes e medicinais e tudo mais. Mas eu também não acho que tá isento de problema, é só pegar a casca da árvore assim, colocar lá no umbigo da criança e não limpar a cada troca, que é o recomendado atualmente, tá? Com álcool ou sabonete líquido. Então, é um choque de gerações, né? E a gente precisa chegar em acordos. Quem é meu paciente aqui sabe que eu falo muito em consulta sobre redução de danos. Então, dado que é assim, o que a gente pode chegar no meio termo, né? No final, a gente conseguiu conversar um pouco com a família e usar uma casca barra o álcool. Então, vamos usar a casca, o pó, né? E o álcool. E também orientamos um pouquinho aí de sono seguro também, porque dormir na rede para o recém-nascido, dependendo da rede, tem risco de sufocamento. Então, no dia a dia da pediatria, a gente enfrenta muito isso. E eu acho que tem muito... A neta da senhora é lindíssima, viu, dona Beth? Uma das belezas que eu acho que eu mais já vi de maior, assim, é essa bebezinha. E saudades, Luciane. Eu abri a agenda em São Luís, hein, Luciane? Espero que você tenha marcado aí, que já acabou as vagas. Eu vou tentar abrir mais alguns dias, em maio. Então... Então, no dia a dia a gente tem esses embates. Então a gente tem que ouvir o que a outra pessoa falou. Aí você fala o que é o recomendado atualmente e a gente vê o que dá pra fazer, tá? Primeira parte, eu montei, gente, eu montei essa live. Que bom que você marcou, Luciane. Eu montei essa live baseado nas demandas de vocês. Eu abri uma caixinha para as mães pedirem assuntos pra eu falar aqui pra... Queria tanto que você atendesse em São Paulo, Naila Guzmão. Eu tô aqui em São Paulo. Eu atendo presencialmente aqui em São Paulo, tá bom? Eu dividi a live em temas que vocês sugeriram, que as mães queriam que eu falasse e que as avós também tinham dúvidas, tá bom? Então, primeira parte da live, avós, daqui a pouco eu vou pedir pra alguém entrar aqui pra fazer pergunta pra mim ao vivo, tá? Eu dividi pra gente falar um pouquinho sobre o recém-nascido, tá bom? Ah lá, outra avó da Maeve. Essa bebê Maeve, gente, é muito lindona, viu? Qualquer dia vocês entram lá no Instagram pra vê-la. Então, uma dúvida que chegou assim, né? O bebê deve ser agasalhado com muitas camadas de roupa? Então, é uma preocupação frequente, né, gente, das avós, que a criança tá passando frio, né? E eu entendo isso, porque é um serzinho ali piquitito, né, pequenininho. Então eu entendo o medo de que a criança tá com frio e que isso vai gerar doença. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Hoje, qual que é a recomendação, gente? Como é que eu escolho a roupa de um bebê? Eu costumo orientar na consulta pré-natal que é um nível de roupa a mais do que eu estou. Então, se eu tô de regata, o nenenzinho pode estar de manga curta. Se eu tô de manga curta, ele pode estar com body. Não precisa estar com body, manta, outro body por cima, touca, luva, meia. Por
quê, Thiago? Porque esses bebês, gente, eles regulam muito mal a própria temperatura. E o hiperaquecimento é fator de risco para a morte súbita do recém-nascido, que a gente teme tanto, né? Se eu encher um recém-nascido de roupa demais e deixar ele ali, ele pode hiperaquecer e ter risco de morte. Mas assim, sem eu pegar o extremo, gente, os bebês, eles não são pura gordura de fofura, de bochecha, não tem nem pescoço aqui, é só ombro, bochechona, né? Então eles suam muito, gente. Se eu tô com calor, o bebezinho também tá com calor. E aí dá o quê? A tal da brotoeja, que fica aquela pele toda vermelha, lá dentro do pescoço, tudo assado, na axila, tá? Então, eu quero dizer pra vocês que os bebês sentem calor. Se eu tô com calor, o bebê tá com calor também. E o bebezinho, especialmente antes de 1 ano, gente, como é que eu sei que o bebê tá com frio? Não é necessariamente pegando o pé e a mão dele, porque as avós falam assim pra mim que colocou meia, porque pegou no pé e o pé tava frio. Normalmente a gente vê por aqui, ó, no tórax, né? Esses bebês são muito piquititos, gente, as extremidades facilmente ficam frias, tá? Não é que o fato do pé tá frio, ele não esteja com frio, mas é melhor a gente ver aqui no tórax. Então se eu peguei no tórax do bebê, e ele tá quentinho, eu não preciso colocar meia, não preciso colocar luva, tá? Não preciso colocar touca. Inclusive, touca, se eu deixar sem supervisão, especialmente antes de 6 meses, pode descer pro rostinho e dar sufocamento também. Então, não tem necessidade de colocar touca, Claro, se eu tô no frio extremo, tem pacientes meus que moram no Canadá, que neva, pacientes que moram no muito frio, aí sim, gente, tá? Não tô dizendo que é pra deixar sem roupa. Mas, por exemplo, eu tenho vários pacientes que moram no Nordeste, que é o calorzão de 42 graus. Eu posso deixar um recém-nascido só de fralda, tá? Pode. Porque se eu colocar uma regatinha no neném que tá fazendo 40 graus, ele vai ficar suado e vai ficar com brotoeja, tá? Ô, Thiago, mas se bater um vento, se bater um sereno, não vai dar doença? Gente, frio não dá doença. Tá bom? O frio não dá doença. Para eu pegar um resfriado, uma gripe, uma pneumonia, eu preciso ter contato com o agente causador. Então, se eu ficar pelado, sem roupa, dentro de um ônibus, eu tô pelado dentro de um ônibus. Exemplo, tô pelado dentro do ônibus. Tá fazendo 0 graus. Se eu não tenho ninguém ali para me passar doença, eu não vou ficar doente. É claro que tem o risco de hipotermia. Tem o risco de hipotermia, sim. Mas, Thiago, mas por que no outono, no inverno, a gente fica mais doente? Sabe por que é? Porque, em geral, a gente fica tudo fechado, tá? Vocês já pegaram o ônibus, o busão, no inverno? A galera tá com frio e não abre a janela. Não fica aquele vapor dentro do ônibus? É por isso que as pessoas ficam mais doentes. Porque elas ficam mais enclausuradas. É por isso, gente. Quem me acompanha aqui, no final do ano passado eu postei um artigo aqui que identificou que no frio a resposta inflamatória é um pouco mais lenta mesmo, tá? Então, a gente tá mais suscetível sim no frio a ficar doente, tá bom? Então, no frio tem um mecanismo de vesículas que soltam anticorpos que fica mais lento. Então, a gente realmente está suscetível a pegar mais doença. Mas a gente só vai pegar essa doença se tiver alguém doente perto de mim, tá? Então, fiquem tranquilas que não é o ventinho que vai tomar no final do dia que vai dar dor de ouvido. Para ter dor de ouvido, normalmente na infância, gente, a dor de ouvido, sabe o que é? A complicação de um resfriado. Ó, tem 300 pessoas na live. Se vocês puderem printar e me marcar depois, eu vou ficar feliz, viu? E marca o negócio que você aprendeu ali. Então, sabe o que bebê de menor de 2 anos que pega otite, que é infecção de ouvido, sabe o que é? Complicação de um resfriado. Então, alguém passou o resfriado pro bebê e o bebê foi lá e complicou com otite. Então, gente, frio não dá doença. Saudades, Agnes. Espero ver vocês aí em maio, hein? Então, pode deixar sem roupa, pode deixar só de fraldinha, pode dar banho frio, pode dar banho de mangueira. Eles amam, gente. E quanto mais eu encho de roupa o neném... Olha, febre em recém-nascido é urgência. Se eu tô com um bebezinho de 12 dias com 39 graus, é pra ir no pronto-socorro. Mas sabe qual que é a principal causa dessa febre? Muita roupa. Não é febre, é hipertermia. Eu já cansei de atender recém-nascido no pronto-socorro que eu tirei a roupa dele e tava todo suado, até parou de chorar, escorrendo assim suor, né? Eu sei que não é por mal, que vocês estão preocupadas que a criança não fica doente, tá? Mas eu tô dizendo aqui pra vocês que, na verdade, pode ter o efeito oposto. Outra coisa, a luva, gente. A criança, vós e vós, espero que tenha algum vô aqui, hein, que no final eu vou falar um post de um vô aqui. O bebezinho enxerga o mundo com a mão. Então o bebê enxerga o mundo com a mão aqui, ó. Coloca a mão na boca, desde dentro da barriga. Se eu coloquei uma luva ali, gente, pô, a criança não consegue mais enxergar o mundo.
é meio cruel, assim, né? A criança quer pegar nas coisas. Então, luva pra mim só se justifica se eu morar no Alasca, que tá nevando, e quando eu saio de casa e vou pra outra casa. Dentro de casa, gente, que tem aquecedor, não tem necessidade. Tiago, e se levar a mão na boca? Dedo, vai chupar dedo. Daqui a pouco eu vou falar sobre chupeta e dedo, tá? Então, Tiago, mas enfia a mão no olho. Você corta a unha. Gente, isso é importante. Sabe uma coisa que eu vou falar meio polêmica? Sabe esses capacetes que tem pra criança cair e não bater a cabeça? Mochila pra criança cair de costas e não bater as costas? Sou contra tudo isso, gente. A criança precisa desses pequenos acidentes pra aprender. Por exemplo, eu tô indo aqui direto na porta, bati minha cabeça no batente, eu vou aprender que da próxima vez eu tenho que ir mais pra esquerda. Então é lógico, gente, que eu vou prevenir acidentes. Eu vou prevenir os acidentes, tá? Mas enfiar o dedo aqui e ver que machucou com a unha, ensinou ela que da próxima vez ela não vai fazer isso. Então eu vou cortar a unha. Então eu não vou colocar a luva porque eu tô com medo que a criança vai se arranhar. Senão eu vou criar a criança na redoma de vidro, tá? Tem uma teoria que chama a teoria da higiene. Se eu privo os bebezinhos de contato com a natureza, com o chão, com a sujeira, vocês sabiam que eles têm mais alergia lá em torno de 10 anos de vida? Então é importante lamber um chão aí, tá? De vez em quando, tá bom? Muito bem, então falamos da luva. Outro assunto que eu quero falar sobre recém-nascidos é em relação ao banho. Ah lá, ó, minha bebê tem 35 dias, sempre fico com receio de deixar só de fralda, mora em São Luís, Riel. Se bem que aí agora é a época do frio, né, que é a chuva. Riel, se tiver 40 graus, pode deixar. Se você tá com calor, ela tá com calor também. Se você não quiser deixar de fralda, coloca com uma regatinha, um body só. Não precisa de 10 camadas de roupa. Eu vou falar uma coisa pra você, eu morei 2 anos aí em São Luís e eu nunca passei frio, viu? Eu nunca passei frio em São Luís. Não tem frio aí, não. Mas, ó, pode deixar de fraldinha sem problemas. Outra coisa que as mães pediram pra eu falar é em relação ao peso normal de um bebê. Gente, quanto que pesa um bebezinho de 1 mês, de 2 meses? Porque, Thiago, essas quedas do chão pro chão sentado são perigosas? Via de regra, não. Bebê que tá sentado e cai pra trás, via de regra, vida que segue, viu? Eu vou ficar preocupado com quedas altas, hein? Eu queria mostrar um pouquinho para as senhoras, aqui na caderneta, a gente tem uma curva de peso. Aqui temos a curva de peso. Então aqui, se eu pegar um bebezinho de 1 mês, gente, ele pode pesar ali, ó, de 2,5 até 5,5. Não existe, gente, peso normal para faixa etária. E a linha verde da curva nada mais é do que a média das crianças daquela idade. Então, se eu pegar aqui um bebezinho menininho de 2 meses, 50% dos bebês de 2 meses pesam 5 quilos. Mas 25% normal pesa menos de 5 quilos e 25% normal pesa mais. Eu tô com 34 anos, atualmente eu peso 72. Todos os homens de 34 anos pesam igual? Não, gente. Por que a gente quer que os bebezinhos pesem igual? Tiago, mas a minha neta, na mesma idade, pesava o dobro. Isso é possível, tá? Isso é possível, tá bom? É possível que 2 bebês normais de 2 meses, um pese 3 e o outro pese 6. E a gente fica na cabeça da mãe que o leite tá fraco. Não existe leite fraco. E hoje, se a gente ficar engordando as crianças a todo custo, um grande problema na pediatria hoje, gente, é a obesidade infantil, tá? Então, esse livro aqui é a caderneta da criança, que tá lá no link da bio, tá? Tem que ler a caderneta da criança. Eu sou fã desse documento aqui. Então, avós, cuidado de sempre achar que a criança tá magra. Eu vejo isso na consulta todo dia, gente. Todo dia. E as avós que vêm aqui me seguem aqui no Instagram. Eu vou pesar ali, poxa, achei que tinha ganhado mais. A criança tá ótima na curva. Tá? Então, a criança não é só o peso. O peso é uma triagem. Eu não vou ignorar a curva, não, viu? Tem que olhar pra curva sim, tá? Então, olha lá, o meu bebê estava sentado no chão e caiu pra trás. Vim na hora certa da live. Vida que segue, Vanessa. Provavelmente ele já se esqueceu disso. Então, muito cuidado com a interpretação da curva. E não fica falando assim na cabeça da mãe. Nossa, mas ele tá tão magrinho. Nossa, tá tão gordinho. Gente, isso aí deixa a mãe em dúvida se a amamentação tá indo bem. Olhem pra criança como um todo, tá? Tem uma avó que eu adoro lá em São Luís, a Dona Amparo. Não sei se ela tá aqui na live. Porque a netinha dela, a gente teve emoções aí com peso e ela sempre apoiou a amamentação. Ela é fofíssima, eu adoro. Bom, vamos falar um pouquinho sobre banho do recém-nascido, gente. No primeiro mês de vida, vocês sabiam que a Academia Americana de Pediatria diz que não precisa dar banho todo dia? Eu vou deixar salva a live, viu, Ana?
Não precisa dar banho todo dia. Só que a Academia Americana de Pediatria fica lá no frio, né? Eu sei que eu tenho muitos pacientes no Nordeste, então o que que eu quero falar hoje? Não precisa dar banho todo dia. No recém-nascido, para quem mora no frio. A Academia Americana de Pediatria recomenda de 2 a 3 banhos por semana. Mas o contrário também pode. Tiago, eu posso dar 5 banhos? Pode, né? Se tiver um calorzão, lembra que eu falei que o calor irrita? Só o sabonete eu sugiro passar uma vez só para não tirar as defesas da pele. Gente, tinha paciente lá em São Luís que tomava 3, 4 banhos, bebê relaxa, fica feliz, banho frio, né? Obrigado. Edmar, eu tô com saudade de você, viu? Espero que você tenha marcado consulta pra Laura. Aqueles que ameaçam a mãe aqui na live, né? Obrigado, viu? Bom, e outra coisa que eu queria falar de recém-nascido é que aqui, Edmara, bater um frio, a gente já pega uma roupa de frio, entendeu? A gente já pega uma roupa aqui. Outra coisa que eu queria falar sobre recém-nascido é que a gente sugere evitar a exposição pública desnecessária até 3 meses. E eu queria muito, avós, que vocês apoiassem as mães nisso. Como assim, gente? O que é isso, Thiago? Como assim? Até 3 meses, os bebês são muito suscetíveis a pegar a doença, porque não tomou vacina de nada ainda. Pensa bem comigo. Tomou a vacina. A dona Elizabeth veio aqui na consulta do Pietro, não foi? Eu que gostei de conhecer a senhora. Então pensa assim, ó. Tomou só BCG assim que nasceu, aí tem vacina de 2 meses, a vacina contra as meningites é só com 3 meses. Eu não tô falando que não precisa dar banho no recém-nascido todo dia. Eu só quero tirar um peso, porque às vezes as mães moram no frio e a avó fica falando, tem que dar banho nessa criança, a criança tá pleníssima, não precisa dar banho todo dia, tá? Mas também pode dar banho todo dia se você quiser. Cuidado só com excesso de sabonete. Então, a vacina contra a meningite, que é a meningo C no SUS ou a meningo B e a CWY no particular, é só com 3 meses. Ô, gente, como é que criança pega meningite? É porque ela foi visitar uma criança com meningite? É lógico que não. É um adulto que é portador da bactéria na garganta e a criatura foi lá e beijou a criança e aí a criança pegou meningite. Então, eu sugiro que até 3 meses não tenha exposição pública desnecessária, tá? O que é isso, exposição pública desnecessária? Ir a lugares fechados demais. E pessoas que estão com sintomas, não ficar perto da criança, gente. Sejam chatas, viu? Você tá com coriza? Como que bebezinho pega bronquiolite? Porque um adulto tá com coriza. Na minha consulta pré-natal, eu mostro um tweet de uma mãe desesperada que o bebezinho dela de 10 dias interna com Covid. Porque a visita inconveniente falou que a coriza, nariz escorrendo, era rinite. Não era, era Covid. Então, no adulto, o que é só uma coriza, na criança pode ser bronquiolite com necessidade de internação, tá? Então, avós, apoiem as mães no sentido de evitar as visitas indesejadas, tá? Eu espero que as senhoras sejam rede de apoio nesses dias iniciais, tá? Então, perguntar pra mãe assim, como é que você prefere que eu faça? Ao invés de tem que ser assim, tem que ser assado. E eu sugiro que as avós estejam em dia com a vacina contra a coqueluche no pré-natal, tá? A coqueluche é aquela vacina que chama tríplice bacteriana, que é a DTP. O P é de pertussis, que é a bactéria que causa coqueluche. Sabe o que é coqueluche? Em nós adultos é uma tosse meio estranha, meio longa. No bebê, pode internar na UTI. Eu já vi vários bebês com coqueluche quando eu era residente, teve surto. É uma tosse horrorosa, gente. Então, tem falta de ar, pode ir na UTI, tá? Exatamente, tá ali. Sobre beijar a criança, né? Prazer é meu, dona Maria. Sobre beijar a criança. Eu acho que vó tem que beijar a criança sim, tá, gente? Porque é a avó, né? Pô, tá? Aqui pra mim tá normal, gente. Não tá travando, não. Se tem mais alguém que tá travando aí, vocês me avisam. Às vezes a internet aí local, viu? Porque a minha internet aqui tá no máximo. Então, beijar, né? Claro que a avó, avô, pai, mãe, pô, tem que beijar a criança. É aquilo que eu falei, se tem alguém com sintoma, esses dias eu fiz uma consulta online e achei muito bonitinho. A avó tava com herpes, e aí me mandou foto, perguntou qual cuidado que ela tinha que ter. Pô, isso que é cuidar da criança, né, gente? Porque a herpes no nenenzinho pode internar, meningoencefalite herpética, é dureza, é fogo. Então, assim, ó, se a senhora não tiver com nenhum sintoma, pode beijar sim o bebezinho, tá? Agora, semi-desconhecidos, gente, nem pensar, tá? Nem pensar de gente na rua beijar a criança. E nada de beijar a mão da criança, a criança vai direto com a mão na boca. É assim que pega as doenças, tá bom? Apoiem os pais nisso, tá? Outra polêmica é o tal do banho de sol, né? Por quê? Antigamente, não muito antigamente, quando eu era residente, eu ainda orientava a questão do banho de sol. Esses netinhos da senhora, sabe quantos anos que eles vão viver, gente? Mais ou menos uns 100 anos. Essa é a expectativa de vida dessa geração, tá? E a conta do sol, gente, vem lá na vida
lá na frente, né? O senhorzinho com câncer de pele hoje é sol que pegou a vida toda, né? Não é sol que pegou ontem, é acúmulo de sol. Então, o que que o sol pode causar na pele? O envelhecimento da pele, manchas de pele e o câncer de pele. Então, hoje, a gente orienta a evitar a exposição solar até 6 meses, porque só pode usar protetor solar com 6 meses. Antes, a gente tinha essa orientação do banho de sol, mas hoje a gente sabe que machuca a pele do bebê. Gente, eu já cansei de atender criança no pronto-socorro com queimadura solar. Foi na praia com 3 meses, ficou embaixo do guarda-sol, o sol bateu na areia, queimou a cara da criança embaixo do guarda-sol. Então, a gente tem que proteger a pele dos bebês. Eu uso protetor solar todo dia, eu sou o doido do protetor. A gente tem estudos hoje que essa luz aqui que tá aqui em mim também pode lesar a pele. Mas evitem a exposição solar. Não precisa fugir do sol, tá? Tiago, por uma questão de sanidade mental, eu, mãe, quero ver o sol. Vai ver o sol, mas evita o sol entre as 10 e as 16, tá bom? Ô, gente, eu vou tocar a live aqui, né? Algumas pessoas estão travando, outras não, vai ficar salva. Depois vocês veem a gravação aí. Então, avós, hoje não tem mais a recomendação formal de banho de sol. Não é que é proibido sair com o bebê. Se for no lugar aberto antes das 10 da manhã, dá uma voltinha com o bebê aí no ar livre, tá? Muito bom. Meia hora de live eu só tô no primeiro tópico, mas vamos lá. Outra coisa também que não precisa... Outra coisa que eu queria falar é em relação a alimentação da mãe e cólica, tá? A mãe que amamenta, hoje a gente sabe que ela pode comer de tudo. Não é pra fazer nenhuma restrição. Nenhuma restrição. Sabe as únicas coisas que tem evidência que pode dar um pouquinho de cólica? Chocolate em grande quantidade, acima de 450 gramas. É meio quilo de chocolate. Ou 3 xícaras de café. Então a mãe que amamenta, ela pode comer de tudo. Ela não precisa ficar cortando feijão, não precisa ficar cortando leite de vaca e derivados. Só se a gente tiver uma suspeita diagnóstica de APLV. Então, seríssimo, viu? Então hoje a gente sabe que a cólica tem muito mais a ver com uma questão neurológica. Eu dou o exemplo, quando eu fico ansioso, a gente não fica com dor de barriga. É a mesma coisa o bebê aprendendo tudo. É pra comer de tudo, indique. Eu falo pra evitar os excessos. Então, por exemplo, evitar muito doce, muita fritura, muito refrigerante, mas não precisa ficar só na água e no alface, tá? Pode comer chocolate sim, tá? Não, pode comer pimenta, Fefe Salomé. Pode sim, tá? O que eu falo pras famílias? Se um dia você comeu algo muito diferente e viu que aquilo deu cólica, por exemplo, já teve mãe que reclamou de abacate, outra mãe que reclamou de alcachofra. A gente não come alcachofra todo dia, vai, né? Eu vou falar de birra se der tempo, Jussiara. Bom, e aí eu queria falar um pouquinho sobre choro do bebê e leite fraco, tá? Essa parte aqui é muito importante. Uma vez lá em São Luís, eu conheci uma família, a avó veio na consulta toda desconfiada de mim, e a bebê tinha um choro, né? E aí eu expliquei que os bebês choram, né? Vocês sabiam que tem um trabalho que mostra que os bebês de 2 meses choram em média 2 horas por dia? O bebê normal, gente, chora em média 2 horas por dia. Choro é comunicação. Quando o bebê chora, ele tá me dizendo que ele tá com fome, que ele tá com sono, que ele tá com dor, né? Inclusive é um marco de 1 mês diferenciar os tipos de choro, tá? E aí uma avó falou assim pra mim, você tá dizendo que é normal o bebê chorar? É normal, a senhora se esqueceu? Né? A criança chora, gente, tá? E aí a criança chora, por que o primeiro mês de vida é muito desafiador? Porque eu não sei porque que a criança tá chorando. Então é o nosso desafio isso. No primeiro mês, os pais têm que buscar a conexão com o bebê. E como é que eu faço isso? Tentativa e erro. Põe no peito, põe no colo, dá banho de chuveiro, deixa de barriga para baixo aqui na minha mão, que é a posição do embalo. E aí eu vou conhecendo o bebê. Então o choro é comunicação. E o que os bebês gostam de fazer muito no primeiro mês de vida? Ficar no peito, né? Então eu brinco que eles viram piercing de peito. Especialmente, avós, no final do primeiro mês de vida, os bebês mamam muito. Porque isso é autorregulação. E hoje a gente tem um conceito chamado esterogestação. A gente sabe que todos os bebês humanos nascem prematuros. Eles só saíram da barriga por falta de espaço, né? Então até o 3º mês de vida, gente, os bebês nem sabem que eles nasceram. E tudo que a gente puder fazer para lembrar como era dentro da barriga, eles vão gostar muito. Gente, a gente é formado dentro da barriga da nossa mãe. A gente gosta muito de colo quando a gente nasce, né? Eu acho engraçado que os adultos querem tudo dormir de conchinha um com os outros e quer que a
criança durma sozinha lá longe, né? Eu brinco na minha consulta pré-natal, eu mostro uma manada de elefantes e tem um elefantinho dormindo lá no meio. A mãe elefante, ela não faz quarto de bebê não, viu, gente? Os bebezinhos elefantes dormem lá no meio da manada, né? E fica essa coisa hoje que as pessoas ficam incomodadas com o bebê no colo. Ô, gente, o recém-nascido é pra ficar no colo, ele acabou de nascer, ele tá com medo. Eles têm sensação de queda livre, assim, se ficar solto na maca, tá? Então, o bebezinho, no final do primeiro mês, eles são piercing de peito. Eles são piercing de peito. Não é o leite da mãe que tá fraco, né? Que não tá sustentando a criança. E lembrar que feijoada pra criança dormir e tirar ela do peito, feijoada, ó, fórmula. Fórmula é uma feijoadona que eu tô dando pra criança, né? Porque o estômago digere muito melhor o leite materno do que o leite artificial. E vou falar uma coisa pra vocês, os recém-nascidos não acordam muito à noite? Por que que é isso, gente? Isso tem uma função evolutiva na nossa história. Antigamente, os filhotinhos que toda hora acordavam, a mãe lembrava deles. Aqueles que dormiam a noite toda ficavam pra trás. Então, acordar à noite é falar pra mãe, mãe, eu tô aqui, me amamenta. Mãe, eu tô aqui. Tô aqui, tô vivo, né? Hoje a gente tem um conceito que a Mari Rios traduziu que chama sonamentação. Então o bebezinho humano, gente, ele mama, dorme, mama, dorme, mama, dorme. E isso nos primeiros 3 meses é muito importante, tá? Para de ficar lutando contra isso, gente. Para de me perguntar todo dia na caixinha como é que faz pro bebê de 2 meses não ficar no colo, ficar no berço. Isso aí é contra a nossa espécie. Ter filho cansa, gente, tá? Cansa nós, viu? Por isso tem que ter rede de apoio, pedir ajuda pras avós e facilitar a vida. Dormir próximo da cria, né? Colocar no sling, colocar no colo, tá? Tiago, mas como é que eu sei que o bebê tá mamando bem? Porque o bebê fica o dia inteiro no colo. Eu tô encucada se o meu netinho tá mamando bem. Porque eu entendo a preocupação das senhoras, é legítima. Mas eu posso falar uma coisa aqui pra vocês? Eu já vi amamentação ser minada no consultório porque a avó ficava na orelha da mãe que ela não era capaz de amamentar. Ô, gente. E eu tenho paciente que a avó, amamentou até 5 anos e super apoiou a filha, que tinha uma netinha numa curva ali um pouco mais baixa. Então as senhoras são muito importantes para o sucesso da amamentação. Avós, a amamentação é a principal conduta da pediatria. Eu tô falando de uma coisa que diminui a mortalidade infantil. A Julie falou o seguinte, o povo fala que cama compartilhada atrapalha a relação sexual do casal. Isso é pra quem transa mal, né, Julie? Quem transa só na cama, né? Lembrando que cama compartilhada não pode ter relação sexual no mesmo ambiente que a criança, tá? Isso é gente que transa mal, né? Enfim. Então, o que eu tava falando mesmo antes disso, sobre o quanto que a amamentação é importante. Então, a amamentação diminui a mortalidade infantil, avós. As crianças que mamam morrem menos. Por isso que eu falo que é a principal conduta da pediatria. Sem contar a prevenção de doenças. Elas têm formas mais leves das doenças. Eu vejo isso no meu dia a dia no consultório, né? Maior QI, maior inteligência, mais barato, tá? Quando tiver 400, aí alguém printa e me manda depois, me marca, viu? É mais barato, tem impacto, tem menor impacto ambiental, protege a saúde. Ah lá, ó, sou avó, a amamentação é tudo. Então, o primeiro mês de vida, avós, que são as 6 primeiras semanas, que é o estabelecimento da amamentação, a gente tem que segurar na mão da mãe. A gente não pode ficar questionando que o leite tá fraco. Tiago, mas como é que eu sei que o meu bebezinho tá mamando, que o meu netinho tá mamando bem, mesmo ele ficando o dia inteiro no peito? Primeiro, tá fazendo xixi clarinho? Várias trocas de fralda ao longo do dia? Segundo, tá fazendo cocô todo dia, né? O bebê no primeiro mês de vida tem que fazer cocô todo dia, viu, gente? E o cocô, ele tem que passar do preto pro marrom pro amarelo, tá? Então, tá fazendo cocô todo dia, a criança tá chorando, foi pro peito e dormiu. E eu ensino na consulta 1 a vocês diferenciarem a sucção nutritiva da não nutritiva. Quando o bebezinho pega o peito, gente, então o bebezinho foi lá pro peito. Primeiro, ele faz umas sucções bem curtinhas assim, ó, que o pessoal fala de chupetar peito. Quando o leite desce na boca deles, eles começam a engolir o leite, abre mais a boca. Então eles abrem mais a boca, a gente vê uma ondinha que escuta um gloob-gloob, a orelhinha mexe. Eu ensino isso na consulta de 5 dias. Eu queria que vocês também aprendessem a voz. Por quê? Tiago, apesar de ficar o dia inteiro no peito, ele faz sucção nutritiva, ele engole leite, o xixi tá clarinho, ele acalma no peito. Eu já tive um paciente que ele ia pro peito, olha que desesperador, ele tava com fome, ia pro peito e não parava de chorar no peito, porque essa criança não conseguia engolir o leite. Se o seu bebezinho tá chorando, vai pro peito e dorme, ele mamou, gente.
tá? Mesmo ele ficando o dia inteiro no peito. Não vai ser assim pra sempre. Mas são momentos de idas e vindas. Temos outras fases de piercing no peito, em breve, tá? Mas depois do terceiro mês tem a fase de calmaria, no quinto e no sexto mês, aí iremos pra angústia de separação no segundo semestre. E queria finalizar um pouco. Então, colo não estraga, viu, gente? É claro que a gente quer muito hoje que as crianças fiquem de bruço desde o primeiro mês, né? É pra ir pro chão um pouquinho. Então, não é pra ficar só no colo. Mas essa coisa da criança chorar e eu pegar no colo, às vezes eu ouço assim, eu não tô estragando a criança de 8 meses. Gente, o bebê tem só 8 meses. O que ele quer é colo. Né? Isso não faz mal, não. A gente tem que tratar as crianças com afeto, né? A teoria do apego fala isso. A forma como eu trato os bebês hoje é o modelo de como eles tratarão os adultos no futuro, tá? A criança de 1 ano e 6, 1 ano e 9 não está me testando, não está fazendo de propósito. É crise emocional. Ela não tem inteligência emocional para lidar com a frustração. A gente adulto também não. Vai dizer que você não quer tacar o celular na parede. Conheço pediatras que querem no final do dia com o WhatsApp. Então, a frustração, gente, faz isso, tá? Eu vou falar melhor daqui a pouco. Eu queria falar um pouquinho sobre chupeta e dedo. Avós, chupeta faz muito mal. Eu usei chupeta até 5 anos. Eu já contei que eu só mamei um dia de vida, aí o médico falou pra minha mãe que ela não tinha leite. Opa, caí aqui, voltei. O médico falou pra minha mãe que ela não tinha leite, já entrou com leite de cabra, logo no segundo dia, e chupeta. É isso, né? Então, assim, não comprem chupeta no pré-natal, tá? A chupeta desmama, gente. Chupeta é tudo de ruim pra criança. Porque é muito mais fácil chupar chupeta do que ir pro peito, que é um movimento complexo. Então tem uma coisa que chama confusão de bico. Eu sei que dá trabalho. Eu falo pra não comprar chupeta, porque lá com 15 dias de vida vai dar vontade de colocar. Porque o circo aperta, né? O cansaço aperta demais. Mas o que substitui a chupeta? O peito ou o colo, o pele a pele. A teoria do apego fala isso, né? O pele a pele com o bebê, o sling acalma o bebê, tá? A sucção não nutritiva, tá? Sem ser com a chupeta, no peito. Chupeta, mordida cruzada, atraso de fala, infecção de ouvido, infecção intestinal, menor QI, menor inteligência, hábito de fumar na vida adulta, respirador bucal, não usa chupeta. Tiago, esse chupa-dedo. Dentro da barriga o bebê chupava dedo, gente. Dentro da barriga tenho fotos de ultrassom da gente chupando dedo. A maioria deixa de chupar dedo sozinho até 2 anos. Diferente da chupeta, que os dados mostram que a maioria não deixa antes de 2 anos. Eu vou me preocupar com alguns chupando dedo, tá? Alguns sim, mas a maioria, especialmente o bebê entre 4 e 6 meses, gente, eles enfiam a mão inteira na boca, já vomita. É uma coisa louca, ele enfia a mão inteira na boca, né? Isso é normal. Depois eles passam disso sozinhos, tá certo? Um pai pediu pra eu falar um pouquinho sobre fimose, porque fimose é uma coisa que mudou muito na medicina. Deixa eu ver se eu acho a minha fimose aqui. Peraí, deixa eu pegar aqui na caixa do pré-natal. Aqui, ó. Peguei aqui minha fimose de pelúcia. Então, vós, preste atenção aqui comigo, tá? Que isso aqui mudou, tá? Isso aqui mudou na pediatria, tá certo? O que é isso daqui, gente? É um pênis, né? Eu queria que todo mundo que estivesse me assistindo agora falasse assim em voz alta, pênis. Fala aí, pênis. Pênis. Isso não é palavrão, tá, gente? O menino tem pênis, assim como orelha, nariz, e é importante eu nomear pênis. Sempre conto uma história de um menino que falava que o tio mexia no quibe dele, ou seja, estava sofrendo assédio, e as pessoas achavam que ele estava brincando. Porque os pais chamavam o pênis de quibe. Não é quibe, o nome é pênis, tá bom? Então, faz parte da educação em sexualidade chamar de pênis. E aí o pênis, gente, tem a glande, que é a cabeça do pênis, e essa pelezinha chama prepúcio. A maioria dos bebês nasce desse jeito aqui, ó. Com o prepúcio bem fechadinho, que eu tento expor a glande e não sai. Então isso que é a fimose. Eu tento expor a glande e não sai. A maioria dos bebês nasce desse jeito. E ao longo dos 2 primeiros anos, o que os bebezinhos fazem? Ereções diárias e manipula lá o pênis. No segundo semestre eles colocam a mão lá no pênis na hora que você abre a fralda. E a maioria dos bebês, avós, com 3 anos, abriu a fimose sozinhos. Eles mesmos foram lá e abriu a fimose. Aqui, ó. Esse pênis aqui não tem fimose. Como é que eu sei disso, Thiago? Porque, ó, apesar do prepúcio estar aqui, na hora que eu exponho o prepúcio, não tem mais fimose. Gente, a maioria dos bebês vai resolver sozinho com 3 anos. É só com 3 anos que eu vou tomar alguma atitude. O que não é pra fazer, avós, que a gente orientava isso? Massagear o raio da fimose. Ficar aqui assim, ó.
Pra abrir, esfolar. Esfolar é uma palavra que dói minha alma. Quando falam pra mim, isso pode esfolar a fimose. Gente, isso aqui é região genital. Isso aqui gera traumas. É a mesma coisa da menina com sinéquia ir lá rasgar a sinéquia. Isso aqui é região genital, a gente tem que ter respeito pelo corpo do outro, tá? Não é pra mexer na fimose. Com 3 anos a gente vai decidir o que a gente vai fazer. Se a gente vai tratar com pomada ou se a gente vai pra cirurgia. E, gente, a cirurgia é simples, porque tem gente que fala assim, meu Deus, vai ter que operar. Primeiro que eu não sei se vai ter que operar, porque tem o tratamento com a pomada e tem alta no mesmo dia se tiver que operar. Não, se eu rasgar a fimose do menino, eu posso formar uma fimose pior do que ela era. Esse que é o problema, que chama fimose cicatricial. Então, se eu fui lá e rasguei a fimose do menino, eu formei uma fimose pior. O menino nem ia precisar tratar a fimose, você foi lá e formou a fimose. Então, a dica na região genital é menos é mais. É só lavar por fora, tá bom? Eu vou agora pro capítulo Introdução Alimentar. Eu não sei se o Instagram vai me cortar, viu, gente? Eu sei que já é noite. Eu acho que essa live vai durar 2 horas. Se eu cair, eu vou deixar salvo no feed e vou começar outra live, tá bom? Vamos aproveitar que tem feriado, a gente descansa na sexta. Cris Louze. Colo demais, tinha que pedir pra pararem de me beijar. Carinho até hoje, de pai e mãe. Tenho 52 anos, chupei dedo desde quando eu nasci. Isso aí. Bom, vamos falar da introdução alimentar, avós. Isso mudou demais, né? Mudou muito como que a gente ensina hoje os bebês a comerem, certo? Bom, na residência de pediatria, como eu falei pra vocês, né, que eu tenho 5 anos só de pediatra, eu aprendi a fazer a tal da papinha no liquidificador. Primeira coisa que eu quero falar pras avós. A gente não aprende a comer de um dia pro outro. Concorda que 6 meses o bebezinho mamou no peito? Esse movimento aqui, gente, ó, de pegar... Deixa eu pegar aqui uma comida. Ó, tô aqui com a maçã. Tô com esse pedaço de maçã aqui, ó. Isso de eu pegar aqui a maçã, levar na minha boca, morder a maçã, mastigar, engolir, é uma coisa extremamente complexa. Não é fácil, gente. Não é de um dia para o outro que o bebê vai aprender isso. Primeiro o bebê vai pegar na maçã, vai jogar a maçã no lixo, vai dar pro cachorro, passa a maçã assim na cara, né? Aí depois ele chupa a maçã, aí mastiga um pouco a maçã, gospe na cara da mãe. Aí lá um dia ele vai pegar a maçã, levar pra boca, mastigar e engolir. Portanto, é um processo, não é de um dia para o outro que o bebê aprende a comer. E mesmo depois, quando ele aprendeu a comer, vai ter dias que ele não vai querer comer nada. A gente adulto come todo dia igual. Não tem dia que a gente tá de saco cheio. Não tem dia que a gente tá com dor, que a gente tá cansado, né? Não tem isso. Então, quando nasce dente, gente, é horrível. Eles sentem muita dor, tá? Então, eles vão parar de comer. Vocês sabem qual que é a preocupação que eu mais acolho no WhatsApp todo dia? Que a criança não quer comer. Por quê? Tá nascendo dente, tá doente, né? Quando eles estão com febre, a resposta inflamatória dá menos fome. Então, avós, não é sobre comer tudo. Os bebês têm de 6 meses a 2 anos para aprender a comer. Vamos com calma. Porque o que acontece muito? Eu quero que a criança coma tudo, então eu vou enfiar comida na boca dela. E eu ensino a criança a comer mais do que ela gostaria. E com isso, eu altero uma coisa que chama autorregulação da saciedade, que previne a obesidade, entendeu? Então, quando eu enfio comida na boca da criança sem ela querer, eu tô falando para ela que é para ela comer mesmo sem fome. Formei um adulto que vai comer mesmo sem fome. Olha como tá tudo relacionado. A introdução alimentar é muito importante para o estabelecimento dos hábitos na vida adulta, tá bom? E aí hoje a gente tem um raio aí de BLW, né? Então o que é isso? Como que a gente comia antigamente? A mãe pegava a gente no colo, pegava a colher e enfiava comida na nossa boca até a gente raspar o prato. Hoje, obrigado, Denise, mas não me ama não, que quem me segue aqui sabe que às vezes eu tenho os defeitos aqui. Ó, então assim, hoje o que mudou? A ideia hoje é a gente dar a oportunidade para a criança pegar na comida, levar para a boca e comer. E quando ela parar de comer, ela me mostrou que ela já está saciada. E em geral, avós, eles comem muito menos do que a gente imagina, sabia? Quando a mãe fala assim para mim, nossa, Thiago, não come nada, eu falo para me mandar uma foto do prato, o prato é maior do que o meu, né? Então a criança não vai comer tudo, entendeu? Então a criança come um pouquinho. O guia do Ministério da Saúde fala para dar 2 colheres de sopa no total da comida do prato. Gente, é muito pouco. Aí se comeu tudo, você dá mais um pouquinho, tá? Então o BLW, avós, nada mais é do que através de cortes seguros. Então, por exemplo, aqui o corte em bastão da banana.
Olha aqui que grandão. Então a criança vai pegar na banana aqui, ó, uma banana bem molinha, que ela consiga amassar com a força da língua contra o céu da boca. Vai levar na boca, primeiro vai passar maquiagem, chupa a banana, joga na mãe, no cachorro, depois que ela vai engolir, né? Então é a criança pegar na comida e levar à boca. É isso que é o BLW, né? Que isso respeita a autorregulação da saciedade. A criança é protagonista da alimentação. E eu não vou dar esse pedacinho aqui, ó. Eu vou tomar cuidado com os alimentos redondos, tipo o tomate cereja, que eu só vou dar com 9 meses nesse corte aqui piquitito, que ele vai pegar com a pinça. Então eu não vou dar esse cortinho aqui. E nenhum trabalho, avós, mostrou que o BLW engasga mais. Eu sempre falo pra mãe que quem tem que engasgar, engasga com leite materno. O leite materno é muito fácil de engasgar. Então se o bebê não engasgou até 6 meses, provavelmente ele não vai engasgar. E independente do método, pode engasgar, mesmo na papinha. Tiago, eu não quero fazer isso aqui, eu tenho medo, né? Quero fazer papinha. Não tem problema. Olha lá, ó, a introdução alimentar aqui foi um caos. Minha vida era reclamar que ele não comia. E hoje, graças a Deus, o bebê com 2 anos e 1 mês come tudo. É muito bem. Tiago não erra nunca. Davi, eu sabia que ele ia comer um dia, viu, Agnes? Então, gente, mas isso, Agnes, é porque você não forçou a comida na boca dele, né? Que você não enfiou comida nele a todo custo. Então, por isso que ele aprendeu a comer. Agora sim, ó. Minha neta joga tudo no chão. Luciula, provavelmente, quantos meses que ela tem? O começo, isso é comum, né? Isso é comum, jogar no chão e tal. A gente até pode usar a colher, aproximando a colher da criança para a criança pegar a colher e levar à boca. Sem colher perseguidora, que a gente fala, sem aviãozinho, né? Se a senhora quiser fazer a papinha, não tá proibida. Mas pelo menos amassar com garfo a gente precisa amassar. E deixar a comida separada no prato. Não uma massa só. Ó, ela só tem 9 meses, Lucila, viu? Em geral, eles engatam na introdução alimentar por aí. Ela acabou de começar, pensa que só faz 3 meses. 6 meses foi leite, né? Então ela tá aprendendo ainda, tá? Fica tranquila. Então, assim, o que eu quero que as senhoras entendam? Olha que bonito isso daqui que eu vou falar. Pra gente aprender a falar, que é a função mais nobre da língua, a gente tem que ter comido pedaços. Porque eu falo que a introdução alimentar é a musculação da língua. Se eu só dei sopa para a criança no liquidificador, a criança não exercitou a língua. Então tá tudo relacionado. Então, pelo menos amassar com garfo, aquele pedaço que sai entre os dentes, é importante para a criança depois desenvolver a musculatura da face e aprender a falar. Então, mingau e sopa não devem ser a base da introdução alimentar. Não é que é proibido, tá? Mas não pode ser só isso todo dia. Desde o primeiro dia pode ser um feijão, um arroz amassado, tá? Com os cortes seguros ou na papinha, com os alimentos separados no prato. Deixem a criança pegar na comida e levar à boca, tá? Falei do BLW. E eu queria falar um pouquinho do que não entra na introdução alimentar, né? Então, o que não entra hoje mais na introdução alimentar? Deixa eu só abrir minha consulta de introdução alimentar para eu não esquecer nada. Mucilon, né? O mucilon, gente, faz parte da introdução alimentar? O mucilon, uma noção que eu queria muito que vocês tivessem hoje é a importância de ler os rótulos do que a gente dá para as crianças, tá? O mucilon é uma bomba calórica para os bebês, tá? Então, se a gente olha lá no rótulo do mucilon... Ixi, que eu voltei tudo aqui. Peraí que eu não quero esquecer nada, que essa parte é importante. Nenhuma criança tem indicação de tomar mucilon, tá? Que a gente vai engordar muito a criança aí, tá, gente? E lembra que eu falei da obesidade. Então, mucilon, se a gente olha no rótulo, exatamente, mármore do inferno. Primeiro item, farinha de arroz. Segundo item, açúcar. Então, o mucilon não faz parte da introdução alimentar, tá? Bolacha maisena. Primeiro item, farinha de arroz. Segundo item, açúcar. Eu sei que a bolacha maisena parece do bem, mas ela tem açúcar, ela tem farinha. Ela é um excesso de carboidrato. Danoninho. Primeiro item, leite de vaca. Segundo item, açúcar. Terceiro item, destrose. Então, é importante a gente ler os rótulos do que a gente dá. Se as senhoras quiserem muito fazer um danoninho, bate o inhame com morango, por exemplo, que vire um inhaminho. Ou um inhame com mamão, por exemplo, que é um minimamente processado saudável, que não tem as coisas que tem no danoninho. Sustagem, primeiro item, açúcar. Segundo item, maltodestrina. São açúcares, tá? Avós, aqui comigo agora, que isso aqui é muito importante. O açúcar não deve ser oferecido aos menores de 2 anos, tá?
até 2 anos não deve comer açúcar. Por quê, Thiago? Por que que vale a pena ser o chato do zero açúcar até 2 anos, né? Principalmente para prevenir a obesidade infantil, que a gente já conversou um pouco nessa live. Avós e avós que estão me ouvindo aqui. A obesidade infantil é um grande problema hoje na pediatria. E os trabalhos mostram que comer açúcar antes de 2 anos está muito relacionado com isso. Olha o que o Guia Alimentar do Ministério da Saúde fala. Nos 2 primeiros anos de vida, frutas e bebidas não devem ser adoçadas com nenhum tipo de açúcar. Branco, mascavo, cristal, demerara, açúcar de coco, xarope de milho, mel, melado ou rapadura. Também não devem ser oferecidos preparações que tenham açúcar como ingrediente, como bolo, biscoito, doce e geleia. Então, o primeiro motivo é prevenção da obesidade. O segundo motivo é prevenção da cárie. Senhoras sabiam que a cárie é a infecção mais comum do mundo, né? E é fácil escovar dentes de bebê, gente? É facinho, né? Escovar dentes de criança de 1 ano e 1, né? 1 ano e 4, 1 ano e 6, 2 anos e 1. É facinho, né? Então, se já é difícil de escovar dente, eu ainda vou dar um açúcar de vez em quando, a chance de ter cárie é altíssima, tá? E outra coisa é porque piora a seletividade alimentar. A gente sabe que por volta dos 2 anos, pelo desenvolvimento do ego, a maioria das crianças ficam mais seletivas. Se eu dei açúcar, gente, eu vou piorar isso. Por isso que a criança não quer comer nada depois. Os mais seletivos é quem comeu açúcar e quem comeu muito suco, tá? Não falei do suco, vamos falar em breve, tá? Então, as crianças, avós, elas comem tranquilamente sem estar doce, tá? Elas comem o amargo, elas comem o azedo. É a gente que é frescurento, que a gente conheceu o doce já, tá? Se a senhora quiser adoçar a comida, pode usar banana madura, uva passa, tâmara, tá? E eu brinco que com 2 anos não é open bar de açúcar, não, tá? Eu tenho paciente de 3 anos que até hoje não comeu açúcar. Judiação, Thiago, tadinho, não é judiação. Essa família construiu uma sólida introdução alimentar para a vida. É prevenção de doenças para a vida. Lembra dos 1000 dias, quem esses bebês vão ser na vida adulta tem muito a ver com o que a gente está fazendo nos 2 primeiros anos. Então, avós, não deem doce escondido, né? Eu vejo muitas mães chateadas que deixou com a mãe dela, que a única rede de apoio, a avó foi lá, deu um doce, depois a criança não quer comer nada. Tá? Então, assim, vai ter um momento que as senhoras vão poder fazer aquele bolo gostoso de avó, né? Eu sinto saudade dos bolos da minha avó. Isso vai chegar um momento, tá? Eu não sou o radical do açúcar zero pra sempre, tá? Depois dos 2 anos, eu acho legal o uso social do açúcar, na festinha, né? O bolo da avó. Mas nos 2 primeiros anos, gente, não deem açúcar. Por favor, tá bom? É muito ruim depois da gente reverter. A gente luta para reverter depois, tá? E suco, Thiago? Até pouco tempo atrás a gente dava suco na introdução alimentar, né? Pode um suquinho? Gente, já vai dar 1 hora de live. Eu não tô nem na metade ainda, viu? Desculpa, tá? Mas vou falar tudo aqui. Em 2017, eu também aprendi na faculdade a dar suco na introdução alimentar. Em 2017, a Academia Americana de Pediatria lançou um artigo que estudou só sobre o suco na pediatria. E eles concluíram que o suco não tem nenhum benefício nutricional aos menores de 1 ano. Eles não apresentam maiores benefícios nutricionais do que a fruta pura, tá? E não são apropriados no tratamento da desidratação por diarreia. Mesmo as crianças com diarreia não devem tomar suco, elas devem tomar água. O consumo excessivo de suco pode dar obesidade e desnutrição. E o que eu acho mais interessante desse artigo, o consumo excessivo de suco pode dar sintomas gastrointestinais inespecíficos, como sotapum e arroto. Uma vez eu atendi uma criança de 2 anos que ela tinha muitos gases, ela arrotava muito, tinha um cocô meio pastoso. Quando eu fui fazer o recordatório alimentar, tinha suco de hora em hora. Só de eu tirar o suco resolveu, gente. Olha como o suco é ruim, né? O suco tem que ter o lugar dele na nossa dieta. Nem nós adultos deveríamos tomar suco demais, tá? O suco é hipercalórico. Um copão de suco de laranja tem mais de uma laranja ali. E outra coisa, vós, não é fácil para os bebezinhos aprenderem a tomar água. Se eu der suco ou água saborizada, eu vou piorar esse aprendizado, tá? Então, suco hoje, só depois de 1 ano, não é obrigatório, numa mínima quantidade. Esse artigo fala 100 ml, eu falo 50 na consulta, tá? Outra coisa, o que acontece na introdução alimentar? Constipação. Se eu dei o suco, a criança não mastigou a fruta, isso favorece a constipação, tá? Então, o suco é só depois de 1 ano. Mel é só depois de 2 anos, o mel tem açúcar, tá? Leite de vaca e derivados é uma grande polêmica na introdução alimentar, né? O Ministério da Saúde diz, todo mundo concorda que não é para dar leite de vaca puro antes de 1 ano, porque isso está associado à anemia ferropriva, sobrecarga renal, tá?
Mas o Ministério da Saúde fala que derivados de leite, como queijo e iogurte, podem ser dados a partir de 6 meses. A Sociedade Brasileira de Pediatria, não. Isso é uma polêmica na literatura mundial. A gente tem guidelines internacionais de introdução alimentar que orientam o leite de vaca como alimento da janela imunológica. Eu não acho que isso faz sentido, porque a PLV é uma doença do primeiro semestre, mas essa que é a justificativa. E o leite de vaca, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, sobrecarrega o rim, né? Ele tem muitos solutos. Então, como é uma polêmica da introdução alimentar, eu deixo essa decisão para a família. Eu sou contra leite de vaca e derivados antes de 1 ano. Sempre me perguntam isso na caixinha. Eu não acho que tem necessidade de dar queijo, iogurte, nada disso, manteiga. Mas não é um pecado e vocês estão autorizadas a dar, segundo o Ministério da Saúde, tá? Outra polêmica da introdução alimentar é o sal, né? Porque o Ministério da Saúde fala assim, sal na quantidade mínima necessária. Mas qual que é a quantidade mínima necessária, né? E a Sociedade Brasileira também de Pediatria fala para dar sal só depois de 1 ano. Porque o brasileiro, gente, é um povo que come muito sal. E sal tá associado a quê? Pressão alta. Então não é que vocês não precisam temperar a comida da criança. Pode usar alho, cebola, pimenta do reino, açafrão, orégano. Mas o sal é só depois de 1 ano, tá? Gente, eu também acho que vocês não têm que ser xiitas. Então, por exemplo, você optou por não dar derivados de leite de vaca, mas você foi almoçar no lugar que tem uma batata que foi feita na manteiga. Pô, é comida de verdade. Esses dias eu tava vendo um shopping aqui, um pai que tava alimentando o bebê dele. Ele tava dando a mesma comida do prato dele, só tinha comida de verdade, tava a cena mais linda. E provavelmente tinha sal, né? Então, assim, foi eventual, foi quase nunca, tá? Então, não é pra ser xiita desde que você foque na comida de verdade. Então, avós, o que não entra na introdução alimentar? Anota aí. Os ultraprocessados, que é aquela comida que a gente olha no rótulo e tem 500 ingredientes. Mucilon, mármore do inferno, Neston, bolacha maisena, bolacha Maria, Milnutri, Cremogema, Danoninho, Sustagem, Nescau. Te odeio, Nestlé, eu te odeio. Nescau, Toddy, refrigerante, presunto, tá bom? Mármore do inferno. A senhora que não me segue aqui, o mármore do inferno é o local onde estará queimando tudo isso que eu falei, junto com os andadores, chupeta, né, cunhada palpiteira, e outras coisinhas também. Açúcar, suco, leite de vaca e derivados, sal e mel, tá bom? Só isso, gente. Tem um monte de coisa pra dar. Arroz, feijão, carne, né, frutas, temos muitas coisas pra dar, tá bom? Então, falando tico aqui da introdução alimentar. Gente, Tiago, eu moro aqui no 42 graus, e a minha netinha de 4 meses tá suando muito. Eu queria dar um pouco de água pra ela, né? Então é o seguinte, avós, o aleitamento materno é recomendado de forma exclusiva, tá? Exclusiva. Ó, a Dânia fez o seguinte comentário. Se pobre for olhar, filho passa fome. Danúbia, eu discordo 100% de você. Inclusive no meu feed tem um post fixado justamente de uma mãe que não tinha dinheiro, né? E me perguntou como fazer uma boa introdução alimentar. Tudo isso que eu te falei aqui, Danúbia, você gasta dinheiro com isso, de comprar chocolate, bolacha, doce, né? Comer a comida de verdade, arroz, feijão, você pode dar todo dia na sua casa arroz, feijão, ovo e um legume, que é melhor do que dar ultraprocessado. Então eu discordo 100% de você que para fazer uma boa introdução alimentar tem que ter dinheiro, tá? A gente tem que saber comprar, tem que saber gastar, né? Os ultraprocessados são muito mais caros do que comida de verdade. Discordo 100% de você. Então quer dizer que como é mais barato, eu vou fazer uma introdução alimentar de qualquer jeito? Tá? A comida de verdade é mais barata, tá bom? Exponho mesmo quando eu discordo aqui, viu? Pode discordar de mim, mas se foi algo que não tá fundamentado, a gente vai rebater. Bom, então o aleitamento materno exclusivo é recomendado de forma até 6 meses. Tiago, mas tem problema eu dar água antes de 6 meses? Tem problema, tá? Tem problema, gente. Por quê? Que qualidade de água que é essa, gente, tá? A gente sabe que muitas regiões do Brasil não têm acesso à água tratada, à água potável. E infecção intestinal por água não tratada é uma grande causa de morte no mundo. Então a gente não pode ficar falando para as crianças tomarem água antes de 6 meses. Então o principal motivo é risco de morte, tá? Além disso, exatamente, aceito críticas, mas também não fico quieta. Aquele meme me traduz bem, eu, Carol. A menininha que postou uma maquiagem no grupo do Facebook. Uma menininha, ela escreveu aceito críticas, mas eu não fico quieto. Então, assim,
Não, mas eu acho importante esclarecer isso, né? Porque isso é uma crítica, né? Ah, tem que ter dinheiro para fazer a boa introdução alimentar. Não, ao contrário, né? Então, o principal motivo é risco de infecção, risco de pegar uma diarreia gravíssima e morrer, que é uma causa de morte importante no mundo. E a segunda causa, gente, é porque quando eu encho a pança da criança com outro líquido, ela não vai mamar, porque ela tá saciada. Tá certo? Então coloca a amamentação em risco. Dá aguinha para criança com menos de 6 meses, eu tô deixando a criança saciada. Esse que é o ciclo mortal da fórmula. Se eu dou fórmula de qualquer jeito para criança, sem dose, sem recipiente adequado, sem horário, né? A criança vai mamar a mamadeira inteira de fórmula, não vai mamar no peito. E o que produz leite? Esvaziamento constante do peito, tá? Então, avós, Thiago, tá 45 graus. O que eu vou fazer? A mãe vai tomar mais água, tá? A mãe vai se hidratar mais, vai amamentar mais vezes esse bebê. O leite materno tem mais de 90% de água. Pra que eu vou dar mais água, né? Vou deixar essa criança só de fraldinha, vou dar mais banhos refrescantes, tá bom? Então é assim que a gente lida no calor. Não é pra dar mais água, tá? Muito obrigado pra quem tá aqui ainda, viu? Vamos falar rapidamente, gente, do desfraude. Tem uma coisa que mudou muito no desfraude, tá? Nós, antigamente, a gente desfraldava os bebês tirando a fralda deles. Então, assim, eu quero desfraldar essa criança aqui. Vou tirar essa fralda, né? Printem aí, gente, me marquem depois e contar algo que vocês aprenderam, tá? Eu vou tirar a fralda aqui do bebê, já tô cansado. E aí eu vou tirar a fralda aqui e vou sentar ali no vaso à força. Avós, hoje a gente fala que a criança desfralda com fralda. Como assim, Thiago? Né? Aqui. Denise está perguntando se a criança que usa a fórmula precisa de água. Denise, quase nunca. Essa que é a melhor resposta. Quase nunca. Mesmo no aleitamento artificial exclusivo, via de regra, não precisa de água, tá? Então hoje a gente fala que a criança desfralda com fralda, tá? O que eu quero dizer com isso? A Sociedade Brasileira de Pediatria diz que é só na consulta de 2 anos, avós, que a gente vê se a criança está preparada para desfraldar, que são os tais sinais de prontidão para o desfraude. Esse assunto ele tem que ser feito com cautela, tá? Por quê? O desfraude está muito relacionado com aspectos psicológicos. Então, se eu desfraldo muito acelerado, depois pode fazer xixi na cama, ter constipação. Cara, é um problemão que a gente cria. Então, não tenho pressa. Eu sei que a fralda tá cara, né? Então, obrigado, Doula Andresa. Então, até 2 anos, a gente não conduz desfraude, gente. É só na consulta de 2 que eu faço lá as perguntas dos sinais de prontidão. Aí a gente deixa a criança conduzir o próprio desfraude. Como assim, Thiago? Se você olha, um dos sinais de prontidão é na cara da criança que ela quer fazer xixi e cocô. Nem sempre eles vão contar pra gente, tá? A gente tá vendo lá, não, quer fazer xixi e cocô. Aí você dá a oportunidade. Filha, você não quer usar aqui o seu pinico? Depois que ela já brincou com o pinico, já viu a mãe usando, né? Filha, você não quer usar o seu assento redutor? É isso, né? Cuidado com broncas, viu, gente? Eu já atendi uma menininha que ficou 14 dias sem fazer cocô porque levou um tapa que fez cocô no chão. Se fizer cocô no chão, você vai lá e fala, filha, não é no chão que a gente faz, né? Vamos limpar aqui junto? Mas cuidado com a forma de abordar essas perdas. Então, quem conduz o próprio desfraude hoje são os bebês, avós. Isso mudou muito das nossas mães pra cá, tá? Então, vamos com calma. Só quando tiver 1 semana sem usar a fralda que a gente tira a fralda, tá bom? Senão a gente tem consequências aí depois, tá? Queria falar um pouquinho sobre doenças, né? Nossa, Thiago, que raio de doença aí, né? Que tá todo mundo doente, uma atrás da outra, né, gente? Agora entramos em abril, que é o grande mês aí da pediatria. O pediatra nunca vai ficar sem emprego por causa do mês de abril, tá? Eu vou deixar essa live no YouTube, viu, Daniela? Então, assim, ó, muitas avós e pais e mães me pedem na consulta um remédio para aumentar a imunidade. Então, gente, eu queria falar para vocês uma coisa. Infelizmente, a criança normal, gente... A criança normal vai ficar doente até 2 anos. Não é uma praga que eu tô rogando. Não é uma praga, tá? Porque a imunidade está se desenvolvendo. Tá certo? Eles põem tudo na boca. Eles beijam os outros que nem conhecem lá na escola, né? Então, o bebê normal, nos 2 primeiros anos de vida, pode ter até 10 infecções por ano. E quem vai à escolinha, até 16.
Ué, mas se o mês tem 12 anos, como é que pega 16? É isso mesmo, é uma atrás da outra, tá? E, em geral, os quadros respiratórios, a diarreia, duram até 14 dias. E o que acontece? Tá sarando de uma, já pega a outra. Mas a boa notícia, gente, é que via de regra é causada por vírus. A nossa grande dúvida na pediatria é se é vírus ou bactéria. Eu não gosto do nome virose, porque a gente tá vivendo uma pandemia de virose que matou milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas, né? Mas raramente vai precisar de antibiótico antes de 2 anos. Mas para isso a gente tem que confiar no pediatra, a gente tem que ter paciência, a gente tem que saber que o pediatra não arranca o sintoma com a mão de um dia para o outro, né? Então, lembra que eu falei? Dura até 14 dias, certo? Sendo que os primeiros dias são mais intensos, tá bom, gente? Se não é remédio atrás do outro, tá? Bom, e Thiago, o que dá para melhorar a imunidade? A imunidade... Meu nariz tá Não. A imunidade, gente, é uma coisa construída. Não é assim, ó, pim, aqui, ó. Toma essa pílula. Toma aqui essa gotinha, tá? Não é assim, gente. Começa lá no tipo de parto. Parto normal, né? Tiago, fui cesariana, meu filho vai ficar mais doente? Não, não é assim, gente. Não é 1 para 1. Mas a imunidade é construída. Passou lá no canal vaginal, amamentação na primeira hora de vida, aleitamento materno exclusivo até 6 meses, no mínimo 2 anos, suplementação adequada de ferro e vitamina D, não é pra ficar suplementando cádmio, selênio, né? O básico da suplementação, introdução alimentar com comida de verdade, sem ultraprocessados, ficar no chão, lamber a árvore, lamber o cachorro. É isso. Vacinação em dia. Ó, gente, daqui a pouco eu vou falar desse assunto. A vacina contra a Covid é segura e eficaz. Eu não tô entendendo porque que tem gente que não vacinou ainda, tá? E queria comunicar que se eu detectar isso em consulta, a gente vai conversar, esclarecer os medos, passar os artigos. Se for uma decisão ativa dos pais que não vai vacinar, eu não vou mais acompanhar, tá? Porque isso é negligência com a criança e com os outros. A vacina contra a Covid, todas as vacinas que estão no calendário serão cobradas em consulta, que essa que é a função do pediatra, tá bom? A essa altura não dá mais pra ter medo de vacina, tá? Todos os dias no Brasil morre criança com Covid, tá, gente? Tá? Apesar de via de regra ser leve, tem criança que morre de Covid, tá? Bom, e aí eu queria... Então a gente falou do número normal de infecções, de como se comporta, que via de regra é vírus, que a imunidade é uma coisa construída, não tem redoxão, caloba, qual que é o outro que tá na moda aí que eu não sei. Bom, é coisa construída, tá? E aí eu queria falar de um sintoma que é o sintoma mais comum da pediatria, febre, tá? Então, atualmente, a definição de febre é temperatura axilar a partir de 37,3. Essa é a definição de febre. Mas não significa que eu vou medicar. 37 ali, vou medicar. Porque senão vai convulsionar, a criança vai explodir aqui. O que eu quero que as senhoras entendam? Esse é um conceito relativamente novo na pediatria, tá? Leucogen, obrigado, físio. Não prescrevo. Então, esse é um conceito relativamente novo na pediatria. Durante a febre, avós, a resposta inflamatória está sendo recrutada. Isso é muito bonito. O corpo aumentou a temperatura para as células de defesa, que são os leucócitos, irem correndo lá onde está o vírus e a bactéria. Tem umas células que chamam plasmócitos, que produzem os anticorpos. Então, a temperatura aumentou, os plasmócitos produzem anticorpos para chegar lá e matar o vírus e a bactéria. Portanto, febre é defesa. Durante a febre, o corpinho tá ali, ó, combatendo a infecção. Isso até 39,5. A partir de 39,5, a resposta inflamatória começa a cair. Então, a criança com 40, na verdade, ela precisa de ajuda, porque o corpo já não está mais conseguindo combater a infecção. Agora, 39,4, tá pulando aqui no consultório, quebrando a casa toda. Precisa medicar? Não. Tá, gente? Então, o conceito hoje é não medicar o valor da temperatura. É olhar para o valor e para a criança. Se a criança tá pleníssima, rindo, gargalhando, né? Ela vai resolver sozinha. Agora, Thiago, tá com 37,9 caída aqui, né? Tá mole aqui, não quer mamar. Eu vou medicar, gente. Eu não defendo a tortura pediátrica, tá? Desmedicalização da infância não significa não medicar nunca, jamais. Hoje mesmo mediquei bebê que tomou vacina e tá com dor. É pra isso que serve o remédio. Só que eu não vou medicar todos, porque um teve dor, tá? Então, avós, esse medo que a gente tem de febre chama febrefobia. No fundo, a gente está com medo do quê? Da convulsão febril. Porque existe no imaginário que todas as crianças têm o risco de convulsionar se eu não medicar a febre.
E não é assim que funciona. Tem uma frase do Flávio Pediatra que eu adoro, que ele fala assim: convulsiona quem pode, não quem quer. É uma minoria dos bebês que vão ter convulsão febril, gente. Isso é por questões genéticas. E posso falar uma coisa? Quem convulsiona com febre vai convulsionar com 38, com 37,3. Quando a febre subir, ela vai convulsionar. Não é porque você esperou chegar no 39,2, né? Não são todas as crianças que vão... A Júlia toda hora, gente, que live maravilhosa, eu tô amando, não sei o quê. A Júlia é pediatra também. Júlia, isso aqui a gente fala todo dia, vai, você também fala isso. Então, não é porque você não medicou a febre que a criança convulsionou por sua culpa. Eu tenho vários pacientes, é uma família que eu amo, que mora em Santa Helena, atendi eles essa semana. Santa Helena é uma cidade lá do interior do Maranhão. Toda consulta eles me falam: Thiago, semana passada o Joaquim teve febre, ficou o dia inteiro com febre, não medicamos, no outro dia a febre passou. Porque eu deixei o corpício agir. Agora, se tá com 37 e vou lá e já corta a febre, gente, poxa, né? Então, assim, deixem a febre agir, tá? Não fica achando que se você não medicar, a criança vai convulsionar. Se tiver que convulsionar, minha gente, a gente vai saber, viu? E a convulsão febril, eu sei que assusta muito, é horrível, né? É horrível, é ruim, né, gente? A gente vê a criança convulsionando. Mas apesar de ser algo que assusta muito, é uma coisa benigna. Eu sei que é dureza falar isso, né? O que eu quero dizer com isso? Obrigado, Gabi. Meu sonho é ser professor, viu, gente? Eu só tô na pediatria, é transitório, viu? Então, eu sei que é muito feio ver a criança convulsionando, mas via de regra eles não ficam com epilepsia na vida adulta, tá? Então, assim, não fica medicando qualquer febre, tá bom? Outra coisa, qual antitérmico usar? Eu evito medicar febre, mas se eu for medicar, eu vou pegar o antitérmico melhor, que é qual? A dipirona, que só pode ser a partir de 3 meses. Febrão de 40 graus, minha gente, paracetamol é cosquinha, viu? Então, saiam da consulta com plano de febre, tá? Eu queria falar um pouquinho também, nossa, é muita coisa, né? Queria falar um pouquinho também sobre tosse. Já vou encerrar, viu, gente? Eu já vou encerrar já, que já tá dando 1h15. Ah, você é interna, muito bem. Eu queria falar um pouquinho de tosse, tá? Que também é outro sintoma que incomoda muito. E a gente quer dar um xarope pra tosse, né? Thiago, me dá um xarope pra tosse aí, que eu não tô aguentando mais essa tosse aqui. A tosse, gente, também é defesa, né? Que eu falo. Thiago, tudo é defesa? Mas quando a criança tosse, gente, ela tá colocando pra fora o catarro. Se eu der uma coisa que vai inibir isso, concorda que vai ficar a comida da bactéria presa ali? Eu gosto de explicar desse jeito, tá? Lucila, como ser uma avó melhor? Só da senhora tá aqui, a senhora já é uma avó melhor, né? Então, a tosse, a criança ela tá colocando pra fora aquilo que, se ficar preso ali, pode gerar algo pior. Existem várias causas de tosse. Pode ser gotejamento pós-nasal, pode ser crise de sibilância. Então a gente tem que examinar para saber que tosse que é. Mas a tosse da gripe, que começou com uma congestão nasal, uma coriza, 3 dias de febre, evoluiu com tosse, essa tosse, via de regra, dura até 14 dias, com melhora progressiva. Gente, não existe medicação eficaz contra a tosse. Não existe, tá? Tem um gráfico que a Mari Rios posta muito, que é muito engraçado, que é assim, ó, sem nenhum remédio, 15 dias. Com desloratadina, 15 dias. Com torante, 15 dias. Com não sei o que da tosse. Dura a mesma coisa, a gente só vai tratar a ansiedade da família. E dá um remédio que não tem evidência. Então, o que vocês vão fazer? Lavar o nariz. Pra valer. Sem medo, sem limites, tá? Veio aqui no consultório, lava o nariz se tiver com catarro, viu? É lavar o nariz, gente, tá? É lavar o nariz e tratar a causa da tosse. Se é crise de asma, vou tratar com medicação. Se é pneumonia, eu vou tratar com medicação. Mas se é gripe, meus queridos, via de regra, não preciso fazer nada. Agora, o que tem evidência contra a tosse? Mel, que eu prefiro dar a partir de 2 anos. Eu sei que tem pediatra que dá entre 1 e 2, não tá errado, mas lembra que o mel é doce e vai seletivar essa criança. Eu vou dar no mínimo dias possíveis. Quase 500 pessoas na live, obrigado, viu? Então, mel, depois de aí uns 10 dias de tosse, já tem mais de 2 anos, uma colherzinha por dia, tem evidências aí que mostram que diminui mesmo. Gente, tem muita coisa pra falar, mas eu vou encerrar, viu? Porque é muita informação. Eu queria falar uns recados finais aqui para as avós. Vocês são muito importantes, viu? E eu sei que muitas vezes vocês falam coisas que ofendem as mães, que não é no sentido mal, que vocês amam os netos de vocês, que vocês querem o bem, tá? E que vocês têm uma longa experiência de vida, tá? A gente valoriza muito isso na consulta. Mas, avós, todos nós, a gente tem que estudar sempre. Eu, como médico, quem me segue aqui há 2 anos já deve ter visto que eu já mudei condutas.
Coisas que eu falava 2 anos atrás, já não falo mais. Já estava errado, né? Então a medicina muda todo ano, tá? Muda todo ano, tá? Então, avós, eu acho que é muito importante as senhoras irem na consulta. Tem uma avó que eu adoro, que a bebê mora lá em São Luís, da Alice, da Monique e do Thiago. Essa avó, nossa, foi na consulta de 5 dias e ela me fazia perguntas, ela queria ver se realmente dava pra confiar em mim. Não tem problema fazer pergunta pro pediatra, tá? Porque depois vê que confia, né? Depois achei muito bonitinho um dia que eu acompanhei um procedimento que a bebê fez, aí a bebê fazia uns barulhos e ela respondia, ela falava assim, o doutor Thiago fala pra responder. Então eu vi que ela gostou, assim, de mim, né? Então construa um vínculo com o pediatra, não tem problema ir na consulta, mas a gente tem que ter a humildade de perguntar pra mãe assim, como que você prefere que eu faça? Ao invés de tem que ser assim, né? Porque senão isso gera o quê? Afastamento. Isso gera afastamento. Personal Roma aqui tá falando que eu pareço o Paulo Gustavo. Nunca ninguém falou isso, gente. Primeira vez que eu tô lendo isso aqui no Instagram. Então, depois posta lá nos comentários o que eu não consegui responder tudo, tá? Então, assim, é importante, porque se a gente bate de frente com a mãe, vai gerar afastamento, né? Vai gerar afastamentos. As senhoras que vão sofrer com isso, tá? E eu também acho que assim, tá vendo que a neta tá fazendo algo muito nada a ver? Fala a sua opinião, mas respeite, apoie, acolha, tá, gente? Isso é importante. Avós, não duvidem da capacidade das filhas de vocês. Vocês também aprenderam na raça, né? A mãe vai errar. É importante que a mãe erre. Vocês sabiam que eu não faço segmento mensal até 1 ano? Porque eu gosto que no segundo semestre eles fiquem 2 meses sem me ver? Eu quero que a mãe não fique me perguntando tudo, não porque eu não quero responder, porque eu quero que ela tome a decisão sozinha. Tipo, não, agora eu que vou ver o que eu vou fazer aqui, né? Eu não preciso perguntar tudo pro Thiago, né? Ou, tipo, nossa, isso aqui eu errei. Gente, isso acontece, é assim que as senhoras se tornaram boas avós também. Eu não culpo a minha mãe que ela me deu leite de cabra no segundo dia de vida e eu comi com 4 meses, né? Então é importante deixar a mãe também quebrar um pouco ali a cara, né? E estar junto. Porque às vezes eu vejo que as avós estão muito ansiosas, querem ensinar tudo, não querem deixar a mãe aprender, né? E venham as consultas. E eu quero encerrar com um post que tá no feed, que me mandaram no inbox. Olha a história desse avô. Tiago, boa tarde. Eu queria compartilhar algo com você que encheu meu coração de alegria. Meus avós moram na parte rural de Canindé, no Ceará. Eu moro em Fortaleza. Por alguns probleminhas tive que estar indo lá para resolver algumas coisas. Meu bebê é grudado no peito, 24 horas, parece um piercing que coloquei. Amamento com todo amor do mundo, independente da hora ou lugar. Como ele mama muito, a minha avó de 78 anos, avó da mãe, bisavó, me deu muita bronca, dizendo que não era para ser assim, que só iria me atrapalhar, que ele já era viciado no peito. Sabe o que eu achei lindo? O meu avô de 80 anos, conhecido por toda a região por ter 80 anos, esbanjar saúde, anda a cavalo, trabalha em plantação, sobe na árvore, o vô de 80 anos. Todos se espantam com a saúde dele. Ele pediu para que a minha avó não se metesse, que eu podia dar o peito pro meu neném, que era a melhor coisa do mundo para a saúde dele, que ele mamou até ficar grandão. Ele contou pra mãe, ele contou que, que a mãe dele amamentava ele escondido até 5 anos, 6 anos, e todos criticavam ele. E agora, ele é velhice sadia, sobe na árvore, né? Então, por ser um homem antigo, numa sociedade tão machista, ele deu uma aula, tá? Então, gente, não tem idade máxima pra mamar no peito. Apoiem as mães, tá? Apoiem as mães nas decisões delas, né? Estejam do lado, estejam ali junto. Também não fala assim, você fez isso, eu falei que não era pra fazer, agora eu não quero saber. É importante ter a mãe por perto, viu? E mães que estão aqui, façam pré-natal psicológico. Às vezes a gente tem algumas questões com as nossas mães que a gente não quer repetir com os nossos filhos, tá? E a mãe e a sogra, ou sogras, por favor, hein? Aliás, as mães dos meus pacientes aqui, vocês estão sofrendo com a sogra, vocês vão ser sogra, né? Então vamos respeitar também, tá? Essa relação também é bem complicada. Não fiquem questionando a capacidade das mães amamentarem. Gente, eu quero agradecer vocês por estarem aqui nessa noite, né? Quase 450 pessoas. Não consegui falar tudo, mas acho que tem um limite de informação também. Eu vou deixar essa live salva. Vou postar no YouTube, tô à disposição para as vozes, viu? Tirarem dúvidas, quase todo dia eu abro a caixinha de pergunta no inbox e escrevam aqui nos comentários da live. Para finalizar, eu queria saber se alguma avó quer entrar ao vivo aqui para me fazer alguma pergunta. Se for a avó, fala assim, eu sou a avó e quero perguntar algo. Alguém quer entrar aqui para me fazer alguma pergunta? Deixa eu ver se tem algumas perguntas finais aqui.
Se alguma avó quiser entrar para me fazer uma pergunta, seja ela qual for, que não seja uma consulta médica, eu posso responder, viu? Deixa eu ver se alguém vai querer entrar. Pessoal agradecendo. Quiser mandar alguma dúvida aqui também. Filha amada, estou aqui para vocês, é Helena. Gostei que a senhora participou, viu, dona Lucila? Obrigada. Nenhuma avó quer fazer pergunta? Na outra live, vós entraram ao vivo aqui, hein? Acho que não, né? Tá todo mundo cansado, é isso? Alguém quer entrar ao vivo aqui? Vou esperar mais um minuto. Pessoas entregando a sogra. Então é isso, gente. Não tem problema, viu? Eu sei que vocês ficam encabuladas aí. Porque entra ao vivo 400 pessoas, né? É porque eu não tô vendo vocês. Por isso que eu tô falando assim, né? Porque a gente não tá vendo. Gente, então é isso, viu? Obrigado pela participação. A gente vai se vendo por aqui. Eu acho que eu vou repetir a live dos pais agora, que foi uma live boa também pros pais participarem também, tá bom? Até a próxima, gente. Tchau, tchau.